Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações sobre banco de dados Oracle para poder te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, sobre threshold, você vai entender um pouquinho sobre o tema de hoje, que é um assunto que cai na prova de certificação, um assunto muito útil no dia a dia para poder te ajudar nessa jornada. Mas antes disso, eu preciso te dar um aviso importante. No dia 16 de agosto, vai rolar, de 16 a 22 de agosto, vai rolar a nossa Maratona Oracle Database com conteúdos inéditos, tá? Muita gente gosta dessa maratona, de separar uma semana para literalmente maratonar no Oracle, ver vários tópicos da prova de certificação, ver projetos reais na prática. Então, aqui nesse podcast a gente consegue falar um pouco sobre muitos conceitos, mas lá a gente consegue não só falar, mas mostrar na prática projetos reais para que você esteja preparado para o mercado. Então, tá aí o link. Se você quiser encaminhar para 3 amigos também no WhatsApp, cara, encaminha para seus amigos para que a gente consiga cada vez mais aumentar essa comunidade de pessoas interessadas em aprender banco de dados Oracle, que é o banco de dados número 1 do mundo. Beleza? E hoje estou com o JP aqui na área mais uma vez para a gente poder bater um papo sobre thresholds. Tudo bom, JP? Tudo bem, Guilherme? Com você? Fala, pessoal. Show de bola, meu irmão. Por aqui tudo bem, cara. E um tema muito importante, né, JP? Cara, tem que estar no dia a dia do DBA. O cara que não está ligado o que é um threshold, não sabe configurá-los da forma adequada, tá dando mole, né? Tá dando mole. Os thresholds são coisas muito importantes aí. A gente consegue realmente configurar diversos mecanismos ali para nos avisar, né, de níveis, ou simplesmente avisar ou informar níveis críticos, né, a respeito de diversos componentes ali do banco de dados, né. Então, a gente tem, no caso, conseguir observar o crescimento de tablespace, por exemplo. Conseguimos também ter métricas ali voltadas para CPU. Enfim, a gente consegue realmente, através dessa técnica, né, desse threshold, conseguir implementar esses avisos aí para nos avisar, para ficar atento, né, quando acontecer uma situação que saia do controle ali, para a gente conseguir agir a tempo, né, e trabalhar com proatividade. Exatamente, cara. Não dá para a gente deixar a bomba explodir para depois ver o que está acontecendo, né? A gente sabe que quanto que o banco de dados em si é algo crítico, um serviço essencial e que muitas vezes pode parar serviços aí que não pode estar fora, né, cara? Tudo hoje em dia utiliza aí tecnologia e a gente tem visto a importância e a relevância, principalmente pós-pandemia, né, cara? O quanto que tudo está utilizando tecnologia, está digitalizado, né? E cada vez mais o nosso mercado está mais aquecido nesse sentido, né? Exatamente. E algumas coisas são bem básicas, né, como, por exemplo, a parte de ter o crescimento dela, né. É uma coisa básica que qualquer cliente vai te pedir isso de cara quando você for administrar, né. Talvez eu te perguntar como é que você vai fazer realmente para conseguir monitorar isso. E é o calcanhar de Aquiles também do DBA. É a coisa mais básica, talvez, que tem na parte de administração, né, quando a gente fala de banco de dados Oracle. E estourar um tablespace realmente significa que você começou o seu trabalho errado, né. Então, realmente é uma coisa não muito interessante você começar ali a sua administração daquele ambiente. Então, é uma coisa que você tem que fazer de imediato. Muito bom, JP. Vamos lá, cara. Acho que para a gente começar esse assunto sobre thresholds, né, cara, envolvem vários conceitos aí importantíssimos, né, que a gente não pode deixar de frisar. Esse é um tema que, cara, não é um tema para sênior, né, JP? É um tema que, cara, tem que estar, independente do nível atual, tá ali num tema de administração, né, cara? Exatamente, esse é um tema básico, né? É de DBA Júnior mesmo, né? É algo como eu falei, primeira coisa, você tem que começar a entender a arquitetura, né? E aí já entra a figura, por exemplo, do DBA Júnior. E a parte de recursos de tablespace, CPU, como eu falei anteriormente, são quesitos ali que entram também na parte de monitoria, de métricas, que faz parte das funções do DBA Júnior. Né? Então, importante você conhecer a arquitetura, saber como funciona, para depois você conseguir implementar essas métricas corretamente também. Não adianta você implementar de qualquer jeito, né? Só fala que está implementado. Então, realmente é por aí que começa. E eu vou falar um pouquinho agora sobre esse mecanismo, né, que são os alertas e thresholds, métricas. Nós conseguimos configurar isso através da package de PLSQL DBMS Serve Alert. Né, a gente consegue criar as thresholds por lá para nos avisar a respeito de utilização
desses recursos de modo geral, tá? Não vou falar só de tablespace. Mas você consegue fazer isso também via Enterprise Manager para quem utiliza, para o antigo Grid Control ou até mesmo para o Cloud Control, tá? Que é o mecanismo mais atual de Enterprise Manager, digamos assim. Então, através desses mecanismos aí você consegue configurar e aí você parte do que você realmente quer fazer. Especificamente falando de tablespace, a gente consegue estabelecer ali a implementação para o database inteiro, aí contempla todos os tablespaces que estão presentes naquele database, ou você pode fazer individualmente para os tablespaces, tá? Que você quer monitorar. É interessante, no meu ponto de vista, você monitorar como um todo, tá? Não adianta você monitorar os tablespaces de usuário e deixar os outros ali descobertos, né? Vai que o seu consumo de undo tablespace, por exemplo, dá uma acelerada ali e você não está acompanhando, você não fica nem sabendo, né? Quando souber, já estourou. Então, é importante, do meu ponto de vista, você fazer estabelecer essas métricas para todos os tablespaces que existem no database. Mas essa implementação, né, para você fazer realmente definir o que você vai monitorar ali quando a gente fala de tablespace, né, e estabelecer as métricas, nós temos um parâmetro chamado Object Name, e ele que define se você vai utilizar o banco inteiro, aí você passa o valor null para esse parâmetro, ou então no Object Name você vai lá e define o nome do tablespace especificamente que você quer estabelecer as métricas, né? Então, uma vez que você fez isso, isso faz parte de um bloco, né? Se a gente for fazer isso, por exemplo, ou por linha de comando, né? Com uma package DMS serve alert, ou até mesmo pelo Cloud Control, você tem os campinhos para você preencher. Então, esses parâmetros aqui são diversos, né? Eu estou falando só alguns aqui, são os principais, que vão fazer alguma diferença aí na sua implementação inicialmente. Conhecê-los um pouco, né? E aí a gente tem dois tipos de thresholds para tablespace que a gente pode aplicar, né? Que é um deles que é o tablespace PCT full, né? Que ele verifica o porcentagem full do tablespace, e aí você consegue colocar aquelas duas métricas ali de threshold, que é o warning e crítico, né? São os dois níveis que a gente tem. Então, eu posso, por exemplo, colocar o warning, ou seja, vai me avisar que chegou naquele nível ali. Posso colocar 80%, 85%, né? Vou falar também que não existe um número adequado, tá, para isso, um número mágico, porque vai depender realmente a porcentagem do tamanho do tablespace que você tem, né? Então, no universo de um tablespace que tiver, sei lá, vamos falar 20 tera, por exemplo, se for um Big Five tablespace, né, você não vai conseguir 1% é muita coisa, né? Então, espaço livre. Então, você não vai conseguir realmente estabelecer números mágicos ali para você já colocar de cara. Vai muito realmente do dia a dia, o que você conhece ali, né? Então, assim, o que a gente conhece de valores normais, iniciais, e são valores trabalhados ali como padrão, é 85% para warning, né, para nos avisar, e quando chegar no crítico, 97%. E aí você pode trabalhar com as métricas que você preferir, né? 80% para warning e 90%, por exemplo, para critical. E temos uma segunda possibilidade de threshold aqui, que é o tablespace byte free. Esse aí nada mais faz do que a gente estabelecer ali em kbytes o espaço livre restante dentro do tablespace. E aí também a gente consegue trabalhar com valores, né? Então, esses valores de porcentagem, como eu falei, e junto com o espaço, eles têm que trabalhar juntos, né? Voltando para aquele universo, aquele exemplo que eu falei daquele tablespace lá de 20 tera, por exemplo, né? Se for um big file, a gente pode ter essa situação, né? Beleza, eu tenho 1% aqui ainda livre, né? Para poder ser consumido, mas ele tem ali, sei lá, 20 GB, 100 GB, enfim. Então, você vai ter que botar uma métrica ali também para controlar o tamanho, né? Dentro daquele 1% restante ali, que não vai fazer muita diferença. Então, você também trabalha com a parte do espaço. E aí entra realmente este outro parâmetro, né? JP, uma pergunta. Quando cria um banco do zero, ele já tem alguns thresholds lá pré-definidos que já vem por default configurados ou tem que sair configurando tudo do zero? Talvez seja uma dúvida aí que muitos têm. Perfeito. Bom, em tablespaces gerenciadas localmente, né, que é o default que a gente usa no dia a dia mesmo, não são aquelas de dicionário, né? Realmente já vem um valor default atribuído, né? 85% para o warning e 97% para critical, tá? Isso para um banco novo, né? Então, um banco recém-criado. E depois você pode alterar esses valores posteriormente sem qualquer problema. Muito bom, cara, muito bom. Outra coisa,
Não sei se você ia dar continuidade ao assunto aí, depois eu faço outra pergunta. Então, pode, se quiser fazer pergunta já, falta... Na verdade, deixa eu terminar aqui, só tem mais 2 itens aqui para eu comentar. Beleza. É coisa Manda pouca. ver. E aí, nessas thresholds, a gente utiliza, né? A gente colocou os limitadores ali, tem os operadores, né? Que é onde eu vou encaixar ali as minhas métricas, né? Então, se eu definir 80% para warning, eu tenho que falar se é maior ou igual, né? Ou menos ou igual, enfim. Aí a gente tem alguns operadores que utilizamos no bloco PSQL lá, que é o operator LE e o operator GE. E nós temos outros operadores também, até para a parte da métrica voltada para byte free, né? Que é aquele espaço livre restante lá dentro do table space. Então, alguns operadores que a gente utiliza para juntar junto com esses valores que a gente vai querer definir, né? E, por fim, uma vez que você implemente, né, utilizando realmente essa package, né, fazendo manualmente, a gente vai utilizar o DBMS Server Alert, a package para SQL, junto com a procedure chamado set threshold. E é lá que você faz todas essas implementações de valores e métricas que a gente estava falando, né? E, por último, uma vez que você implementar, você consegue consultar essas informações no dicionário de dados. Tá? Implementei, mas eu quero checar como está hoje. Podemos consultar algumas views. Dentre essas, eu destaquei 3 aqui, né? São acho que as principais quando você trabalha com esse tema, que é a DBA Thresholds, né? A DBA Underline Thresholds, tem a DBA Tablespace Underline Thresholds e também a DBA Auto-Stand Alerts, que essa aí vai mostrar para a gente os alertas ali que foram disparados dentro desse mecanismo que a gente habilitou de métricas e alertas. E é isso, Guilherme. Muito bom, JP. Muito bom, cara. Algumas dúvidas aqui, até relacionadas aqui a alguns alunos que deixaram aqui para gente. Primeiro, né, cara, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para configurar? Dá para configurar via linha de comando, via parte gráfica? Exatamente. Nós temos, vamos botar em 2 grupos, né? Na verdade, você tem a linha de comando, utilizando essa package PLSQL chamada DBMS underline server underline alert, tá? E lá você tem a procedure chamado set threshold, que aí você consegue fazer essa implementação desde um bloco PLSQL mesmo, né, por linha de comando. E outro grupo que a gente tem se você utiliza Enterprise Manager, se você utiliza o Grid Control ainda, ou o próprio Cloud Control, né, que é a versão mais nova desses produtos anteriores aí. Então, você tem essas 4 ferramentas, né? E, claro, por linha de comando, você consegue fazer através de qualquer outra ferramenta, como, por exemplo, SQL Plus, você consegue fazer via SQL Developer, enfim, qualquer ferramenta que te dê acesso ao banco, você consegue executar por linha de comando sem qualquer problema. Muito bom, JP. Outra coisa, muita gente pergunta aqui, tem até uma dúvida de um aluno perguntando como faria para configurar o recebimento de e-mail assim que o valor do threshold for alcançado, seja ele um warning ou um critical. Recebimento de e-mail, cara. Bom, se você tiver isso habilitado lá no seu Enterprise Manager, Exato. automaticamente disparando, você vai conseguir receber essas informações, né? Você vai ter que fazer toda aquela parte de configuração de SMTP, enfim, de mecanismo de envio de e-mail, o seu servidor de e-mail e tudo mais, e aí você consegue realmente ter esses disparos aí habilitados, né? E se eu não me engano, cara, até mesmo dá para habilitar, configurar essa questão do disparo também via alguma package específica. Eu não lembro qual que é, mas Eu também não lembro não, mas eu acredito que sim, porque a gente normalmente o tem Enterprise Manager é o padrão, né, cara, a o ser padrão. utilizado aí. Exatamente. Mas tem sim, tá? Outros mecanismos por linha de comando. Eu também não me recordo agora a package, tá? Eu não sei se utiliza aquela o SMTP ou até mesmo dentro dessa parte aqui dessa package, tá? Eu não olhei ela completamente. Pode ser que tenha realmente algum mecanismo aqui de disparo de e-mail dentro dela mesmo. Vou dar Muito uma olhada bom, depois e a gente pode até falar sobre esse tema posteriormente aí, complementando esse tema aqui, né? legal, um bom tema também, né, cara? E o Henry Marx colocou uma pergunta aqui, cara, sobre uma dúvida de se eu consigo desabilitar um threshold que já havia sido configurado, JP. Acho que você tem alguns testes aí que você fez para poder responder essa dúvida do Henry, né? Exatamente. Bom, dá realmente para você setar, trazer para os valores originais, né, o que você implementou,
E aí a gente tem que lembrar sempre aqueles níveis de implementação, né? Ou o database inteiro, ou aquele tablespace especificamente que você está trabalhando. E aí, né, o que define realmente se é o database inteiro ou o tablespace inteiro é o valor que você passa no parâmetro object name, né? Ou seja, null vai ser para todo o database, ou então o nome do tablespace vai representar somente aquele tablespace que você faz a alteração. Tá? Esse é um ponto que você precisa ter. Se você vai pegar, por exemplo, qualquer um desses pontos aí, você quer trazer isso para os valores originais ali, ou seja, os valores default, que é desabilitar, você vai ter que passar o null e alguns outros parâmetros, tá? Por exemplo, você vai passar no warning value, você vai passar no operator GT ou operator, os demais operators que existirem lá, você vai realmente passar também. No critical operator, no critical value e no instance name. Então, você passando esses valores aí para null, você traz exatamente esses caras para o valor padrão. E aí o cara deixa de aparecer com aqueles valores que a gente consultou nas views do dicionário de dados, por exemplo, DBA threshold, eles deixam de aparecer lá como preenchidos, tá? Então, atenção, realmente, não é tão simples assim, a documentação não é clara, que ela fala somente para você passar o null, tá? Mas aí confunde o null que você vai passar aonde você precisa colocar de fato, né? Então, você tem que retirar realmente as referências de valores, né? E colocar realmente null em tudo, né? Quando apareceu, por exemplo, ali DBMS serve alert.operator GT, você coloca como null. E aí, realmente, você consegue ter esses valores aí bem implementados, tá? Não adianta somente você ir lá no warning value e no critical value e colocar como null. Você precisa colocar em tudo. E aí, sua package vai rodar, seu bloco PSQL vai rodar com sucesso e, na sequência, você já pode validar ali na DBA Thresholds, por exemplo, que os valores foram trazidos para zero, né? Para none, não vai aparecer para você como none lá. Então, nenhum, né? Nenhum implementado. Então, realmente, esse é um mecanismo aí de você conseguir fazer esse reset, né? Os valores default. Muito bom, JP. Cara, fantástico aí o conteúdo. Acho que tivemos uma bela introdução aí sobre o que é um threshold. Pessoal, lembrando que nós temos aulas, tá, no módulo de segurança, tá? Esse é um tópico que cai na prova de OCP. É um tópico muito útil, muito importante no dia a dia, que a gente sempre tem que estar atento aí sobre esse tipo de configuração, de métricas, de thresholds, de avisos, né, de alertas, que a gente tem que trabalhar de uma forma bem proativa, né? Não adianta a gente esperar dar problema, alguém reclamar, para depois você realmente estar atuando. O nosso objetivo é que antes que os problemas aconteçam, você tenha métricas, você tenha notificações para que você realmente consiga monitorar o seu ambiente da melhor forma possível. E só um aviso, pessoal, que nós vamos fazer no dia 16 de agosto, né? A Maratona Oracle Database. O JP já está preparando aí muitos conteúdos interessantes para essa maratona, onde lá a gente consegue mostrar muito desses tópicos aqui que a gente está falando na prática. Então, a gente vai pegar tópicos da prova de OCP e lá a gente consegue realmente mostrar dentro de uma maratona, dentro de aulas, realmente dentro de uma semana bem intensa, para poder te ajudar cada vez mais com projetos reais na prática. E dessa vez a gente vai fazer uma coisa incrível. A gente vai sortear algumas bolsas de estudo para nossos bootcamps, bootcamp de administração, de backup, de multitenant. Então fique ligado, tá? Nos próximos podcasts, todo dia vai estar saindo podcasts novos aqui, que a gente vai estar explicando melhor como que você pode concorrer a uma dessas bolsas de estudos, quem sabe ganhar 6 meses de acesso gratuitamente aí dentro dos nossos bootcamps, beleza? JP, mais alguma coisa aí, cara, para a gente poder fechar esse assunto? Não, só isso mesmo, acho que já abordou bastante sobre esse tema, né? Um tema bem interessante, importante, né? Para a parte de monitoria, de estabelecer métricas, né? E acompanhar o ambiente. E no final das contas ser proativo, né? Que é o que o nosso cliente espera, né, da gente. Exato, cara. Muito bom, JP. Então é isso, pessoal. Estamos fechando aqui mais um podcast. Fiquem ligados que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Então assine a DBLCM por lá para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. JP, aquele abraço e até a Um próxima. abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.